Muito boa noite, Santa Catarina. É assim, em clima de amor, de harmonia, que vamos começando mais um Game Estácio de hoje. Não é isso, Felipe? É isso aí, Fábio. Olá, boa noite para você que está em casa. E vamos descobrir quem que está aqui com a gente hoje no estúdio. Olha. É o Acústico Freeze, o Caio e o Mirivaldo, que estão começando uma carreira nova aqui em Florianópolis. Conta um pouquinho pra gente, Caio, de onde vocês vêm e como surgiu a banda? Oi, Felipe, tudo bom? A banda a gente se conheceu há uns 5 anos atrás mais ou menos, quando a gente fez parte de uma banda de pagode chamada Nosso Swing. Na verdade a gente se conheceu um pouquinho, meses antes, e ele me fez o convite para entrar nessa banda. A gente se conheceu no churrasco, assim, sempre com muita pretensão, a gente estava brincando de cantar e tocar, e ele me convidou para participar dessa banda, e a gente, nessa parceria dele ter me convidado, assim, a gente se descobriu como compositores, né? E até hoje a gente compõe junto. E quais planos vocês têm agora, já que deu tão certo assim essa afinidade? A gente tem planos agora para talvez janeiro, fevereiro, para o início do novo ano, para fazer um novo projeto, uma dupla. Aí a gente não sabe ainda o ritmo, o gênero, porque a gente gosta de tudo um pouco. Mas a gente vai sempre puxar para o nosso lado de músicas pessoais, músicas feitas por nós mesmo. Tá certo, o Caio e o Mirivaldo vão continuar aqui conosco. Daqui a pouco eles fazem novas inserções, né? Novas músicas que vão cantar aqui pra gente. E nós vamos seguindo, né, Felipe? Hoje nós temos muita polêmica no nosso programa também, né? Nós vamos falar daqui a pouco com a sexóloga. O pessoal aqui da nossa plateia vai poder fazer algumas participações, fazer perguntas, quebrar realmente os tabus. Também nós vamos falar sobre o livro do William Breno Vida, que lançou agora na semana passada, os 7 contos da... Foram os 7 contos da Resistência, exatamente. Um livro excelente, nós vamos conversar daqui a pouco com o autor, William Breno Vida. O que mais nós temos, Felipe? Então nós temos várias participações de notícias e agora vamos chamar o Emanuel, o nosso comediante, nosso stand-upeiro. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Emanuel? Prazer muito grande participar desse programa consolidado, de grande audiência, na televisão aqui de Santa Catarina. Boa noite a todos que estão em casa. O que vai trazer hoje aqui pra gente, Emanuel? O que vai contar pra plateia e para os nossos telespectadores? Bom, eu achei bastante interessante essa introdução de vocês, né? Principalmente com a música aí que deu um panorama legal nessa abertura do programa. Mas eu gostaria de contar primeiramente uma piada que me foi enviada por um amigo muito distante lá que mora na África. Diz que há muito tempo atrás, que deu uma fome muito grande lá na África, né? E os animais ficaram sem saber o que fazer, os animais, eles ficaram sem comida, sem alimento e tudo mais, sem água inclusive. E aí o leão, os animais sem alimentos, daí o leão convocou uma assembleia geral dos bichos, dos animais lá da selva, e aí o leão disse que todos os animais com asas seriam comidos. Aí os animais foram lá, comeram todos os animais com asas e tal, e logo na sequência acabaram os animais com asas, e aí a bicharada ficou sem saber o que fazer, né? Aí então foi convocada uma nova assembleia que deu como decisão que os animais com boca grande seriam comidos. E aí o hipopótamo fez biquinho e disse: "Ih, o jacaré tá ferrado." Muito engraçado, hein? Muito boa. E essa piada faz parte do teu espetáculo, né? Que você está trazendo aqui para a ilha essa semana. Obrigado. Meu espetáculo, ele está chegando aqui na ilha de Santa Catarina essa semana. Nós vamos estar em cartaz. Deixa eu ver minha colinha aqui, porque eu acabei esquecendo o local. Não, tranquilo. Fora. Não é esse papel aqui, acho que é esse papel aqui. Tudo nervosismo, mas o programa de vocês é muito importante. Deve ter dinheiro aí também, né? Não tem tanto, não tem. Bom, meu espetáculo vai estar em cartaz no Teatro Pedro Ivo Campos, que fica aqui na SC 401, anexo ao Centro Administrativo ali do Governo do Estado de Santa Catarina. E parece que tem mais uma piada, né? A produção está me informando aqui. Muitas piadas com o Emanuel Soares. Pois é, eu estava chegando em Florianópolis e acabei num hotel mais ou menos bom, né? Um hotel ruim não dá para ficar. Então esse hotel que eu fiquei acabou me levando, o pessoal, o serviço do hotel me levou até o quarto e tal. E aí eu fui até um quarto vizinho, onde estava aberto uma porta, e eu vi um menino do hotel conversando com a hóspede que recém havia chegado e tal no hotel. E aí o frigobar era cheio de botões, e esses botões ainda não tinham uma certa explicação, só que daí ela pediu exatamente essa explicação para o menino do hotel. Aí o menino do hotel disse que o botão 1 fazia tal coisa,
O botão 2 levava até ela um refrigerante, abria para dar um refrigerante. E ela ficou encantada e disse assim, cacete! E o cara disse, esse é o botão número 7, Madé. É aí a participação do... Por favor. E a participação do Emanuel não se resume a isso, né? Nós temos a Muito obrigado. participação, nós temos a participação de pessoas pelo telefone também. Alô, alô, vamos atender quem agora? Alô, ele tá falando aqui, é o Antônio Prado, eu estou na Costeira. Seguinte, eu gosto muito do programa, esse Manuel é muito engraçado, eu e minha esposa aqui se rolamos de rir, é muito engraçado. Seguinte, eu queria saber do Emanuel se ele, eu gosto muito de piada de papagaio. Eu gostaria de saber se no repertório dele ele tem alguma piada de papagaio para contar para nós aqui. Então, Emanuel. Bem, quero agradecer, como é que é o seu nome mesmo? Desculpa. Meu nome é Antônio Mundim. Antônio Mundim, perdão, não prestei atenção qual é o bairro. É Capoeiras. Bairro Capoeiras aqui em Florianópolis. Muito obrigado pela sua participação. Tem sim, tem piada de papagaio no repertório e essa piada, é claro, vai estar no nosso show que vai estar em cartaz lá no Teatro Pedro Ivo Campos amanhã, com sessões às 7 da noite e também às 9 horas. O caçador estava lá no mato e estava em busca de animais, ele e o cachorro dele. Ele abriu uma moita, abria outra e aí começou a ouvir assim... Ai, João, tá doendo, João, tira, João. Ele ficou apavorado com aquela situação, porque nunca havia presenciado algo assim, né? E aí andou mais um pouco, abriu outra moita, abriu uma outra e continuou ouvindo. Ai, João, tá doendo, João, tira, João. E quando ele foi abrir a última moita, era um João de barro tirando o espinho do pé do papagaio. Muito bem, Emanuel, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Foi obrigado. ótimo ter você aqui. Muito obrigado. Só não atravessa a frente da câmera aqui, tá? Não, por favor, por ali. Muito obrigado. E agora vamos deixar um pouquinho as piadas de lado e vamos falar sobre um tema que é recorrente nas últimas semanas aqui em Santa Catarina. A Mariá e a Viviane, nossas jornalistas, vão comentar sobre os atentados que ocorreram nessa última semana aqui no estado. Felipe, na madrugada desta segunda-feira foi a primeira sem registro de ataques desde o dia 13, na terça-feira passada. O último atentado aconteceu no domingo, por volta das 10 horas da noite, no sul do estado, em Criciúma. Uma mulher de 35 a 40 anos foi atingida e foi levada ao hospital. O ônibus foi atingido com uma pedra, jogaram e quebraram todos os vidros do ônibus. Esse foi o último atentado. Mas os atentados foram um número grande, né, Vivi? Sim, no total, segundo a Polícia Militar, foram 68 atentados desde terça-feira até a noite de domingo. E por falar nesses atentados, o ouvidor Bruno Renato Teixeira, representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ele está aqui em Florianópolis para fazer uma vistoria na penitenciária de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis. O objetivo é apurar essas denúncias de maltratos a detentos da unidade, o que ele acredita que esteja acontecendo esses atentados devido a esses maltratos é meio que uma rebeldia do pessoal que está lá dentro para a nossa cidade. Infelizmente, a cidade é que fica prejudicada com isso. Uma pena, né? Muito obrigado pelas informações, Mariá, Viviane. Até mais. Até mais. E agora, será verdade ou mentira, hein? Nós vamos conversar agora com as nossas participantes do novo game do nosso programa, Verdade ou Mentira? Jéssica, muito boa noite. Você representa a caravana de que cidade? Eu sou de São José. Essa é a Jéssica de São José. E temos ao lado dela a Cecília. Muito boa noite, Cecília. Boa noite, Fábio. De onde você veio? Qual a sua caravana, por favor? Criciúma. Criciúma, o pessoal de Criciúma participando sempre aqui no nosso programa. E agora nós vamos dar uma olhada no VT e elas vão ter que responder se a história contada é verdade ou é mentira. Um probleminha técnico aqui, daqui a pouco a gente já volta com o nosso game. É isso aí. E agora nós vamos a um recado das nossas consultoras da Natural, Natural Cosméticos. Muito boa noite, nós falamos com a Mônica e a Tati. Muito boa noite, Tati. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre os produtos da Natural. São produtos de maquiagem, é uma linha de maquiagem bem legal e ela é bem moderna, dá para usar em todas as ocasiões. A Tati vai falar um pouquinho sobre os produtos. Lembrando que seja qual for a ocasião, o sofisticado nunca sai de moda. Para os olhos, os tons verdes, azul, laranja, grafite estão em alta. Para os lábios, tons em pink, rosa, vermelho e uva. E agora 3 dicas essenciais para você que é formanda agora no final do ano.
e precisa de uma boa maquiagem. Se o traje tiver muito brilho, maquiagem tem que ser super discreta. O penteado ousado também pede uma maquiagem super discreta. Tome cuidado com o uso excessivo da base. Atente para a cor da pele. O uso excessivo pode deixá-la muito artificial. Essas são as nossas dicas do produto natural. Voltamos com você, Fábio. Está ótimo, muito obrigado. E agora o que temos, Fábio? Agora nós temos mais música, mas depois da música nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta com vocês. Essa música chama-se Floripa, em homenagem à nossa cidade. Bela homenagem. Bela cidade, que a gente abre o coração. Vento que sopra sul, eu quero mais curtir você, traz o sul pra mim. Eu quero ver se você vem comigo ser feliz. Brilha a ilha da magia, onde o sol escolheu pra nascer. O dia já vem, faz sorrir alguém que te adora. Sinta a ilha que te guia, todos valeu a você. Ontem a noite foi arrasar, me levou ao céu a me beijar. Tudo que eu queria com você, baby, era ao seu lado amanhecer. A noite de ontem que trouxe você assim, vestida de branco, linda só pra mim. Sincera no olhar, alucina ao lembrar. Garota, você soube me fisgar. Estamos de volta com o Game Estácio. E aqui nós temos no estúdio hoje o Acústico Freeze, formado pelo Caio e pelo Mirivaldo, que estão formando uma nova banda aqui em Florianópolis. Vamos falar um pouquinho com eles. Podem parar um pouquinho, meninos. Mirivaldo, conta pra gente um pouquinho de como são as composições, como vocês compõem as músicas de vocês. Na verdade, Felipe, isso eu não posso divulgar, porque é um segredo do Caio. Mas vocês divulgam juntos? Vocês compõem juntos? A gente compõe juntos há um bom tempo, desde que a gente se conheceu, e graças a Deus vem dando certo essas composições. Acho que só o nosso método que a gente guarda em segredo, assim, não gosta de divulgar pra ninguém copiar. Mas nem um pouquinho assim, não pode falar nada? Só o que eu posso dizer é que a inspiração vem de a gente pensar numa história. A gente pensa numa história e tenta criar uma música disso aí. E apresentações, vocês já estão realizando? A gente está programando essas apresentações agora para janeiro. Acho que o Ian pode falar uma coisa disso aí. A gente está programando, na verdade, ensaiando, em fase de ensaio e montagem de grupo de banda, para começar já com o pé direito em janeiro. Pra deslanchar. Tá ótimo. Daqui a pouco a gente volta com vocês de novo. Obrigado. Valeu. É isso aí, agora sim nós vamos para o nosso game. Vamos saber se é verdade ou se é mentira. Vamos ouvir agora uma história. Quando eu estudava jornalismo, eu já trabalhava em rádio. Eu trabalhava na Rádio União FM aqui de Florianópolis. E eu cheguei a gravar comerciais imitando voz de criança. A Regina Zandomênico começou gravando voz de criança. Será verdade? Será mentira? Jéssica Schmidt é quem responde. Eu acho que é verdade. Verdade? Nós vamos agora ouvir a resposta. Ah, não, antes nós vamos perguntar para Cecília Boeira, a nossa amiga de Criciúma. Cecília, você acha que é verdade ou é mentira? Não, eu acho que é mentira. Agora vamos ver a resposta. Regina Zandomênico vai revelar. Por incrível que pareça, é verdade sim. Eu gravei comerciais imitando voz de criança. É verdade. Olha só. Nós vamos agora ouvir uma outra história. Eu trabalhava na Rádio Guarujá, isso na década de 80, né, gente? Já faz um bom tempo. Eu gripado, fazendo um plantão esportivo, aquela pessoa que fica passando os resultados dos jogos durante as partidas e no final faz o balanço, né, esportivo com o resultado de todos os jogos. Eu gripado e rodando lá um disco de vinil com um sonzinho de fundo e eu dando os resultados. No Maracanã, Flamengo 2, Vasco 0, jogo já terminado. No Olímpico, Grêmio 2, Internacional 0. E um catarro subindo e eu dando os resultados. E eu ao vivo ali, agora são 7 horas e 20 minutos. Agora pelo Campeonato Catarinense, Joinville 2, Criciúma também 2. E subindo aquilo. E teve uma hora que eu tive que olhar para a parede e batizar a parede. Puf!
E eu fiz isso e pedi pro cara subir o som de fundo, né? E voltei. E agora, Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians 3-3. E isso que aconteceu, gente, na minha carreira no rádio. E aí, meninas, essa história aí cheia de detalhes do Ricardo, é verdade ou mentira, Cecília? Mentira. Mentira? É, tem a maior cara de mentira. O que tu acha, Jéssica? Mentira. Vocês acham ele com cara de mentiroso, então? Mentiroso. Então vamos ver qual é a resposta, se é verdade ou mentira. Ah, vocês me acham meio contador de história, né, gente? Agora, essa história é verdadeira. Ai, ai. Que pena, as duas erraram. Vamos para a próxima pergunta, então? Mais uma. Como vocês sabem, eu não só escrevi matérias de jornal, não apenas fiz 3 filhos maravilhosos, não apenas criei um curso de jornalismo. Eu também escrevi um livro, chama-se Ayrton Senna, Herói da Mídia. Em 94 eu morava em São Paulo, fazia o mestrado em jornalismo na USP e entrevistei Ayrton Senna. O resultado desse trabalho virou um livro em maio de 95, um ano depois, quando ele morreu. Um abraço, tchau. Esta é verdade ou é mentira? Paulinho Scardoelli escreveu um livro sobre Ayrton Senna? Será verdade ou mentira? Jéssica. Eu acho que é verdade. Cecília Boeira. Mentira. Mentira ou verdade? Vamos conferir agora. Bom, o livro sobre Ayrton Senna foi publicado pela Brasiliense em 95. Em 94 eu fiz a matéria a partir da morte do Ayrton Senna. Portanto, eu não entrevistei o Ayrton Senna. Ai, 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 ele não entrevistou Ayrton Senna. Muito bem, tem mais pergunta? Tem. Mais uma. Quarta pergunta, vamos ver. Vamos lá. Eu trabalhava numa rádio e eu trabalhava na parte de editar os comerciais e era correria, gente me ligando, tá pronto, não tá pronto, anda, acaba de uma vez, não sei o que, é para ontem. E eu, ao mesmo tempo, assim, eu capturava o áudio dos repórteres que tinha que passar nos programas da tarde que estava acontecendo. Só que eu gravava separado, nem ouvia, só me ligava, gravando, botava lá gravando e continuava editando meus comerciais lá. Daí eles ficavam pedindo para mim também os comerciais lá e as sonoras que os repórteres gravavam lá no estúdio do ar. E um dia eu só cortei, botei lá no ar, cortei mais ou menos ali, Chegou depois, o meu chefe lá veio dizendo aqui, ouve essa sonora aqui para te ver. Aí eu fui ouvir e a sonora entrou o cara falando, boa tarde, estamos aqui direto do campo do Avaí, futebol clube, não sei o quê. Puta caralho, errei, vou fazer de novo. 1, 2, 3, estamos aqui no campo do Avaí, não sei o quê. E eu deixei sair aquele furo no ar, né? E minha cara ficou lá no chão. E essa história do Márcio, hein? É verdade ou mentira? Jéssica, o que tu acha? Verdade. E tu, Cecília? Mentira. Cada uma tá achando... Tá 1-1, tá empatado. Vamos ver agora qual o resultado. Esse fato é a mais pura verdade. Aconteceu comigo no meu antigo trabalho. Levei uma bronquinha de leve assim, só para eu ficar ligado na próxima, né? E a Jéssica de São José tá ganhando por 2-1. Parabéns, Jéssica! Se continuar assim até o fim do programa, ela vai ganhar um brinde especial. Que, claro, eu não vou revelar agora, né? Depois a gente mostra. Agora vamos saber um pouquinho sobre o que está rolando na cidade. O Oswaldo Sagaz, nosso repórter de cultura, tem algumas dicas para dar para vocês. É uma dica bem interessante. No dia 1º de dezembro, o Ed Mota faz um show em Florianópolis, no Teatro Ademir Rosa, no recém-inaugurado no Centro Integrado de Cultura. Os ingressos já estão sendo vendidos através do site blueticket.com.br. Voltamos aos estúdios com vocês. E agora nós vamos saber um pouco mais da história dos desaparecidos políticos, não no tempo da ditadura, né? O William Breno Vida, nosso colega aqui da Estácio de Sá, lançou na semana passada o livro Os 7 Contos da Resistência. E a nossa colega Grazi vai entrevistar ele e nos informar um pouco de como foi essa experiência. Boa noite, Grazi. Olá, boa noite, Felipe. Boa noite, Fábio. Hoje eu estou aqui com o nosso colega, o William, desculpa, o William, não vou saber pronunciar, Breno Vida. Breno Vida. Bollinger, Breno Vida. Bollinger, Breno Vida. O William, ele publicou esse livro, né? É o terceiro, né, William? O terceiro livro. Contos da Resistência. Por que o Contos da Resistência? Por quê? Explica pra gente esse título. Então, 7 Contos da Resistência, ele vai relembrar o caso dos desaparecidos políticos, ele vai mencionar essa busca das famílias,
do próprio governo brasileiro, dos institutos que hoje buscam uma verdade de uma época de tortura, de repressão que nós tivemos no país. Então, os 7 Contos da Resistência, ele vai ter como pano de fundo a ditadura militar e vai enfocar algumas histórias com personagens que são fictícios, mas com um pano de fundo real, né, onde está demonstrado nessa nossa obra. Agora, em 2012, William, a gente teve a Comissão da Verdade, né, que ela foi criada para apurar os casos que aconteceram, não para julgar, né, mas para apurar o que tinha acontecido naquela época, que foi bastante difícil, né. E esse livro ele trata a sofrimento dessas pessoas. Como é que é o texto? Como é que é o conto? É fictício? Uhum. A literatura ele tem esse papel, na verdade, de fazer o leitor ele mergulhar nesse enredo, nesse texto diferenciado. Porque se você fizer um texto científico mencionando que houve tortura, que houve repressão, que houve todo esse aparelho policial do Estado, obviamente você causa um constrangimento em quem está lendo, embora seja prioritário um texto científico nesse sentido. Agora, os 7 Contos da Resistência, ele vai fazer com que as pessoas, de fato, saibam que isso aconteceu, que esse cenário de tortura, de prisões, desaparecimentos existiu, mas levando uma viagem dentro dessas histórias. Então, de certa maneira, é um pouco mais amenizado no sentido da literatura, mas ele não deixa de enfocar o que houve Só mais uma pergunta, a produção lá atrás, depois de encerrar, mas o William ele fez todos os contos, né, sobre essa época da ditadura militar, mas no final ele tem um diferencial, né, e não é sobre a ditadura militar, né? Sim, seria o conto chamado Something in the Way She Moves, que ele é um texto um pouco mais descolado, muito embora essa carga de ficção e o efeito psicológico em cima das personagens, obviamente que ele transporta as pessoas para entender o que aconteceu depois do regime militar, o que nós herdamos, qual foi o legado desse regime, o que ele fez de fato com a nossa população. Então tá, William, muito obrigada. Depois o William vai deixar aqui o livro com a produção para a gente fazer um sorteio depois. Tá bom, Felipe? Tá ótimo, obrigado, Grazi, obrigado, William. Obrigado. E agora vamos para um breve intervalo escutando Acústico Frizz. Você me fez sonhar, por você vou cantar, só você dá um show, me hipnotizou. Dá pra mim, por favor, uma prova de amor, baby, me faz delirar, com você vou voar. Eu vou voar, vou voar. Olá, estamos de volta com o Game Estácio. E hoje vamos falar com a sexóloga Sayonara Figueiredo. Tem 30 anos de experiência na área e vai falar um pouquinho com os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. Então temos a primeira ligação. Quem está falando com a gente? Alô, boa noite. Oi, boa noite. Qual é o seu nome? O meu nome é Luciana, eu gostaria de parabenizar pelo programa. Eu sou aqui da Barra da Lagoa e a gente assiste o programa de vocês. Estão de parabéns. E a minha pergunta para a doutora Sayonara é a seguinte. Doutora, a minha tia, ela foi diagnosticada com um problema cardíaco e ela está com medo de manter relações sexuais. O casamento dela está em crise e eu gostaria de saber qual o conselho que você pode dar para essa minha tia. Obrigada. Boa noite. Então, a sua tia, ela deve seguir as orientações médicas, mas ela não deve esquecer que o sexo é bom para tudo. Melhora a saúde, é uma atividade física completa. Então, depois que ela teve esse ataque, semana de 12 a 16 semanas ela já pode ter uma vida sexual normal e voltar a fazer um carinho pro seu marido. É não perder o marido, né? Tá certo, obrigado, Luciana, da Barra da Lagoa. Nós vamos agora atender um outro telefonema. Alô, boa noite. Boa noite.
Com quem eu falo? Eu sou a Vanessa. Vanessa fala de onde, Vanessa? Falo de São José. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Sayonara. Por favor. Se existem remédios que podem interferir no apetite sexual. Então, tem alguns remédios que interferem sim. Remédios para hipertensão, depressão. Esses remédios, eles alteram um pouco aquele estímulo sexual. Então, com isso tem que ter outros cuidados, sempre com orientação médica. Tá ótimo. Vamos ouvir então um terceiro telespectador. Qual a dúvida? Oi, boa noite. Meu nome é Franciane. Boa noite. Boa noite, Franciane. A minha amiga, ela falou que o sexo anal dói. Eu queria muito saber Precisa ter vergonha. se dói mesmo. Então, Sayonara. Boa noite, Franciane. Com a falta de experiência dói, com certeza. Você deve, né, se precaver, ir na farmácia, comprar um lubrificante e ter um parceiro que te trate com muito carinho. Porque não é que nem a vagina. Não é aquela coisa lá. Então, você tem que se cuidar e usar lubrificante, fica tudo certo. Tá certo, Sayonara Benites, quebrando todos os tabus aqui no Game Estácio. Muito obrigado, Sayonara, pela sua presença. E no próximo programa ela volta. Vocês telespectadores podem fazer participações pelo telefone ou então perguntar pelo nosso Twitter. É isso, Felipe? É isso mesmo. E agora o que a gente tem, Fábio? Agora nós temos outro game, né? Nós voltamos agora com as nossas queridas convidadas aqui da nossa plateia. Elas que vieram de Criciúma e de São José, aqui pertinho, próximo a Florianópolis. Muito bem, agora nós vamos fazer uma outra brincadeira. Que jogo que é, Fábio? É o jogo do troca ou não troca. O que nós vamos fazer? Vamos pedir para uma das meninas virar de costas. Começamos com a Jéssica, ela que é representante de São José. As duas? As duas, produção. Sim, as duas. Então, vamos lá. O Felipe vai me ajudar aqui. Elas vão virar e nós vamos mostrar alguns objetos e vamos perguntar se elas trocam ou não trocam. Será que vai valer a pena? Felipe, mostre qual é o primeiro objeto que elas vão ter que responder. Se trocam ou se não trocam. Tudo pronto? Tudo certinho aqui, Fábio. Então vamos começar. Estamos com a Cecília e com a Jéssica ali. A Cecília tem esses dois objetos aqui. E eu vou perguntar para ela se ela troca por este lindo objeto aqui. Atenção, o primeiro objeto. Mostre o primeiro objeto, Felipe. Esses dois aqui, ó, são dois objetos. Será que elas trocam pelo segundo objeto? Mostre o segundo objeto. O segundo objeto. Vamos começar com a Cecília. Cecília Boeira, você troca o primeiro objeto pelo segundo objeto, sim ou não? Não. Ela não troca. Vamos ouvir agora a Jéssica. Você troca o primeiro objeto pelo segundo, sim ou não? Sim. Vamos ver o que elas ganharam, Felipe. A Jéssica trocou e a Cecília não trocou. Não trocou. Valeu a pena trocar ou não valeu? A Cecília ganhou um par de ingressos e a Jéssica ganhou um mini vaso de flor. Olha, Jéssica, você vai voltar para São José com um mini vaso de flor para mostrar para sua mãe, para colocar na janela, enfeitar a sua residência. E a Cecília vai aproveitar uma noite no cinema. São 2 ingressos, ela ganhou com direito a um acompanhante. É bom ou não é, Felipe? É ótimo, maravilhoso. Os 2 presentes de primeira. Mas não acabou, tem mais? Tem mais, vamos fazer mais um jogo aqui. Atenção, atenção, vocês se concentrem. Por favor, Felipe, mostre o primeiro objeto. Temos este lindo objeto aqui. Belíssimo objeto, deixa eu ver bem. Será que elas vão trocar? Segundo objeto, Felipe. O segundo objeto. O segundo objeto. Cecília, você troca ou não troca? O primeiro objeto pelo segundo objeto. Troca. Ela troca o primeiro pelo segundo. Jéssica Schmidt, a decisão é sua. Você troca ou não troca o primeiro objeto pelo segundo? Eu não troco. Você não troca. Não. E você? Troco. Troca e não troca. Vamos ver se valeu a pena trocar ou não trocar. Quem trocou ganhou o quê, Felipe?
Quem trocou ganhou uma linda caneta de ouro, folhada a ouro. Que beleza aí. Que é a Cecília. A Cecília de Criciúma ganhou a caneta. Olha só, vai voltar pra lá pra escrever muito nessa caneta. E a Jéssica ganhou uma mini Kombi de pedra. Ai, que beleza! Agora ela pode voltar para sua casa dentro da sua Kombi de pedra. Tá certo, Felipe? Tá ótimo, acabou o jogo, Fábio. Acabou. Vamos para o o próximo assunto. Agora, o próximo assunto. Nós vamos voltar agora com mais informações, hein? Muitas notícias estão chegando aqui na nossa redação, muitas informações novas. Vamos direto com a Maria. Maria, qual é a última informação que você tem aí, os destaques de hoje? Então, Fábio, o Guga fará uma nova cirurgia no início do ano que vem para tentar diminuir as dores no quadril. O procedimento já estava nos planos do atleta e depois do último jogo de exibição no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, o Guga sentiu mais dores enfrentando o tenista Djokovic e ele vai ter que fazer uma nova cirurgia. O Guga já enfrentou outras lesões no quadril em 2008 e aí agora fará novamente porque as dores continuaram. É isso aí, ele vai ter que fazer uma cirurgia então? Vai ter que fazer uma nova cirurgia. Ele teve que abandonar o circuito em 2008 por causa dessa dor, então ele está em média 4 anos parado e agora vai ter que fazer de novo porque por causa dos treinamentos e do jogo ele sentiu mais dor. Então ele vai ter que... mas vamos prestigiar o nosso Gustavo Kirten, né? Dar uma força nesse momento. Ele que sempre representou Santa Catarina nacionalmente, internacionalmente, né? Foi um grande destaque e com certeza vale essa ressalva. Temos mais notícias, então? Temos sim. Falando já em saúde, infelizmente piorou o estado de Oscar Niemeyer, o arquiteto que tem 104 anos, está com insuficiência renal e teve outra hemorragia. Ele está internado no Hospital Samaritano, que fica no Rio de Janeiro, desde o dia 2 de maio. Niemeyer já esteve internado em maio deste ano, né? Ficou 16 dias na UTI e depois ganhou alta e agora retornou ao hospital. A sorte é que ele não está internado aqui nos hospitais públicos de Santa Catarina, né? É bom a gente fazer essa ressalva porque se tivesse com greve realmente seria difícil. E também é legal que os telespectadores saibam que o arquiteto ele é reconhecido internacionalmente por suas obras e ele completará 105 anos dia 15 de dezembro. Tá? Se Deus permitir. Muito obrigado, então, pela participação de vocês, sempre presentes aqui no nosso programa, abrilhantando, né, o nosso programa. Felipe, qual é a nossa próxima atração? Então, Fábio, agora vamos descobrir quem venceu o jogo. Se foi a Jéssica, de São José, ou a Cecília, de Criciúma. E aí, quem ganhou? Fala pra gente, Fábio. Olha, contabilizando aqui... Todos os pontos? Todos os pontos e também a presença delas, né? Ganhou... Jéssica Schmidt! Parabéns pra Jéssica, vai ganhar esse lindo iPhone. Vencedora! Ela ganhou, olha um lindo iPhone 5. Gostou do presente? 5. Pode dar pra ela, deixa ela usar um pouquinho. Mas eu queria testar também, usar um pouco. Ganhei um iPhone 5. Tá funcionando, Jéssica? Gostou? Já tinha, Jéssica? Não tem lá em São José? Tenho. O problema é que eu não tenho condições de comprar. Que ótimo. Belo presente, então. Do programa eu consegui. Obrigada, gente. Obrigada e boa sorte. Obrigado por participar. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. A Cecília também merece os nossos parabéns. Uma salva de palmas para Cecília. Cumprimentos, porque ela também esteve presente aqui na nossa plateia, né? Reservou esse espaço para estar conosco. Então agora nós vamos encerrar o nosso programa. Quero agradecer a professora Regina Zandomênico, ela esteve ontem completando mais um aninho de vida. Parabéns, professora Regina, muito sucesso para você, coisa que para a sua vida não falta, né? Parabéns para Regina, então. Muito obrigado por sua audiência. Hoje a gente fica por aqui e amanhã tem mais. Boa noite. Não percam amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.